Oi, hoje nós viemos falar sobre os movimentos pelos direitos civis e a luta pelo direito e igualdade no mundo. Já estudamos que a abolição da escravidão nos Estados Unidos ocorreu na prática somente em 1865. Entretanto, foi necessário mais de um século para que os negros conquistassem a igualdade civil no território estadunidense. Essa luta se iniciou logo após a abolição, mas somente na década de 60 obrigou a população branca e autoridades a promover mudanças. A população negra no país sofria com violência, o preconceito racial e o apartheid, uma política criada que impedia, entre outras coisas, que negros e brancos frequentassem os mesmos lugares, morassem nos mesmos bairros, tivessem acesso igualitário aos serviços médicos, de educação e de transporte. Ou seja, os direitos não eram iguais. Os negros não podiam votar e não tinham as mesmas oportunidades de trabalho e renda. Um exemplo disso foi a atitude de Rosa Parks. Como já foi dito antes, as leis municipais e estaduais determinavam prioridade para os brancos, inclusive no transporte coletivo. Os brancos se sentavam nos bancos da frente e os negros podiam sentar atrás se nenhum branco ficasse de pé, já que a parte de trás do ônibus tinha pouca ventilação e chacoalhava bastante, causando náuseas em alguns passageiros. Em meio a isso, então, dia 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks, que era uma costureira negra, entrou no ônibus e sentou em uma das primeiras fileiras para os negros. Conforme foi enchendo o ônibus, alguns brancos ficaram de pé e o motorista pediu para que os negros levantassem para os brancos poderem se sentar. Parks se recusou a levantar e ela foi presa por descumprir as leis da cidade. Mas a sua atitude foi bastante questionadora, além de ter sido um estopim para a intensificação de movimentos contra a política de segregação racial e pela igualdade de direitos civis, além de ter influenciado diversos movimentos. Dentre as mobilizações sociais se destacam a Conferência da Liderança Cristã, que foi liderada pelo pastor Dr. Martin Luther King Jr. e foi influenciada pelas ideias de não violência. Tinha como objetivo lutar pelos direitos civis dos negros por meio da estratégia da desobediência civil. Além disso, em 1961, ocorreu o Congresso da Igualdade Racial, que foi apoiado por Luther King Jr. e tinha como objetivo lutar pela igualdade entre negros e brancos. Já em 1963, apenas entre junho e agosto foram registradas mais de 1.400 manifestações e cerca de 15.000 manifestantes foram presos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Martin Luther King e seus ideais. Bom, ele lutava pelo fim da separação entre brancos e negros, protestava pela tática da desobediência civil e não violenta, era pastor da Igreja Batista, era a favor de boicotes, lutava pela ascensão econômica da população negra, pacifista, se opunha à participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Entretanto, a adesão da parte da sociedade estadunidense branca, intelectual e abastada não foi suficiente para evitar que Martin Luther King Jr. morresse assassinado em Memphis, no dia 4 de abril de 68. Através da violência, você pode matar uma pessoa odienta, mas não pode matar o ódio. A escuridão não pode extinguir a escuridão, só a luz pode. Já dizia Luther King. Malcolm X era a favor do uso de armas e da violência como forma de autodefesa. Era muçulmano, rebatizado com o nome de Al-Hajj Malik al-Shabazz. Inicialmente sectarista, defendia a superioridade negra. Depois, sob a influência do pan-africanismo, passou a defender a união dos povos afro-americanos, a autodeterminação e o direito à autodefesa. Era simpatizante do socialismo e do comunismo. Não lutamos por integração ou por separação. Lutamos para sermos reconhecidos como seres humanos. Uma curiosidade, então, sobre Martin Luther King e Malcolm e o que eles tinham em comum, o que eles lutavam, era a luta pelos direitos civis, lutavam pela justiça e igualdade dos afro-americanos, eram reconhecidos internacionalmente, foram presos, inclusive, pelo seu ativismo político e foram assassinados por defenderem os seus ideais.
Em 1976, surgiu o Partido dos Panteras Negras. Eles atuavam em grupos que promoviam a chamada Patrulha Cidadã, fiscalizando a atuação de polícia geralmente violentada com negros. Os Panteras Negras atuavam em favor de pautas sociais, como a luta contra o racismo, a pobreza e as drogas nas comunidades afro-americanas. Atualmente, a brutalidade policial contra a população negra ainda é razão de protestos, não só nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo, inclusive no Brasil. Em decorrência disso, em 2013 foi fundado o movimento Black Lives Matter, em português, Vidas Negras Importam, pelas ativistas estadunidenses. De acordo com as fundadoras do movimento, sua função é erradicar a supremacia branca e construir poder local para intervir na violência infligida às comunidades negras. O Black Lives Matter, assim como os movimentos pelos direitos civis das décadas de 1960 e 1970, tem a luta contra o racismo e a violência policial como pautas principais, uma luta antiga, mas essencial nos dias de hoje.